Boa noite, rapaziada. Salve, salve. Tô aqui mais uma vez, Contramestre Gavião, aqui com a página Diário do Capoeira. E hoje, quinta-feira, né? Estamos aí com o mestre Sabiá da Paraíba, né? Vamos ter o prazer de poder estar junto com o mesmo aqui para conversarmos sobre Conselho de Mestre da Paraíba, né? Como é que funciona, quando foi criado, né? As normas internas, externas, né? E saber algumas coisas aí sobre a capoeiragem do estado da Paraíba, beleza? Já tô com o mesmo aqui, acredito que já tô com o mesmo aqui já online. Deixa eu ver se eu consigo aqui acenar para o mesmo, né? Para a gente poder estar iniciando aí essa live de hoje, que vai ser bastante importante aí para a rapaziada, para a capoeiragem do mundo, né? Saber aí como é que funciona aí esse Conselho de Mestre do estado da Paraíba, que tem uma grande história aí no mundo da capoeiragem, né? Vamos ver se a gente consegue aí. Mandei o convite aí para o mesmo, né? Quero aqui agradecer a rapaziada que está aqui agora nesse momento, contra Mestre Foguete. Boa noite, mestre Sabiá, tudo bom, meu querido? Boa noite, Salve, Gavião. salve. Salve, salve. Tudo bem com o senhor, né? Tá tudo Graça e bem. paz, viu? Ó, Tá legal aí? Tá legal? a sua câmera, ela tá na horizontal, ok? Se der para o senhor localizar ela para vertical, ficaria bom. Vou ver É aqui. só inverter isso, agora. Ó, ficou bom, né? Só centralizar ela agora, né, para a sua direção, né? Estamos aqui já com o mestre Neném também da Paraíba, está presente com nós aqui. Estamos aqui também com o contramestre Foguete, né? Que mora, acredito que é Alemanha, né? Me perdoe, acho que é Alemanha, né? Ou é Suíça que ele mora. O mestre Guga está por aqui hoje, né? Fazendo parte aqui dessa live que vai ser de grande importância aqui da nossa capoeiragem. Mestre, teria como se eu abaixar mais um pouco a câmera para centralizar mais? Isso, Aqui, agora ficou bom. Boa. Bom, tá bom? primeiramente eu queria agradecer ao senhor pela presença, né, de estarmos aqui hoje, né, com a página Diário do Capoeira, participando e para falar aí um pouco sobre a capoeiragem do estado da Paraíba e falar também sobre a questão do mestre, o que é ser mestre, né, alguns assuntos aí específicos dentro do assunto e falar também sobre o Conselho de Mestre, né, a gente sabe aí que semana retrasada a gente teve aí uma live com o mestre Danoninho, aqui de Pernambuco, né, de Recife. Ele é o presidente do Conselho de Mestres daqui de Pernambuco e foi bastante importante, foi bastante aproveitador aí essa live com ele. A gente aprendeu bastante, a gente soube aí como que funciona o Conselho daqui de Pernambuco. Não tivemos tempo suficiente, porque o assunto é muito extenso, mas hoje aí temos aí a honra de a gente poder conhecer também como que funciona esse conselho aí do estado da Paraíba, né? Queria que o senhor se apresentasse aí a rapaziada, tá? E fique à vontade, meu mestre. Ok. Primeiramente, boa noite. Saudações Boa a todos os noite. praticantes de capoeira que se dispõe a assistir aí a nossa live. Os mestres, saudações aos mestres, colegas daqui do nosso estado da Paraíba e, enfim, todos os praticantes. Estou aqui para a minha contribuição aí com essas informações
que eu tiver o meu alcance, eu irei falar. É isso? Muito bom, mestre. Com as possibilidades. Então é isso. Muito bom. Mestre, veja só, eu queria aqui saber como é que, primeiramente, a gente tem aqui um costume, né, de saber como que é, quem que é o mestre que eu estou entrevistando, saber como que ele conheceu um pouco da capoeira, né, saber como que é a sua raiz, de onde nasceu a capoeira na sua vida, como que ele se apaixonou pela capoeira, qual ano, né? Se o senhor puder aí, por gentileza, se eu fale um pouquinho aí, um resumozinho pequeno da sua história, da sua vida, para a gente começar a meter bronca, beleza? Ok. Meu nome de batismo é Marcos Antônio e sou conhecido na capoeira, mestre Sabiá. Eu iniciei na capoeira em 1982, né? E inicialmente, naquela ocasião, eu estudava na escola ensino fundamental e um colega de sala de aula, Luciano, conhecido na capoeira como Pé de Ferro. Pé de Ferro era aluno do Zumbim Bahia, do mestre Zumbim Bahia, um dos pioneiros da capoeira aqui no nosso estado. E ali mesmo na escola, o Pé de Ferro iniciou uma turma com os colegas de sala de aula para a gente dar início à capoeira. A intenção era formar um grupo. E eu já tinha visto algumas apresentações de capoeira e quando eu vi aquela apresentação de capoeira, aquilo me chamou muita atenção. Para mim era uma coisa assim, uma novidade, né? Não tinha ainda visto. E aí, Uhum. de repente, eu conheço lá o Tom Pé de Ferro e ele começa a fazer esse trabalho na escola. Aí eu digo, é aqui. E aí Muito eu bom. fiquei com ele lá, treinando. A gente começou com essa turma, mas após um mês, isso foi em junho de 82, né? E a turma não ficou, muita gente começou com uns 15, uma turminha na época com uns 15, né? Mas o pessoal desistiu. E o Pé de Ferro, na época, me levou para o SESC, que tinha lá o Cláudio Paulista, que dava aula no SESC, Serviço do Uhum. Comércio, Uhum. no centro da capital de João Pessoa. E aí me apresentou ao Paulista, né? Então o Paulista na época, e Paulista, e eu fiquei lá treinando a partir dali, eu passei a ser aluno do Paulista, do mestre Paulista. E Boa. ali mesmo ele já botou um apelido em mim, já me achou, quando ele me viu, ele me achou muito parecido com um capoeirista, amigo dele lá de São Paulo, que tinha esse nome também, Sabiá. E aí, rapaz, você parece muito com o meu amigo, e em homenagem a ele eu vou botar o seu nome, que segundo ele, esse amigo tinha sido assassinado lá na onda dos assaltos, né, da violência. Aí botou Uhum. esse apelido e ficou aí. Então eu fiquei com o Paulista até final do ano de 85. Depois vim morar em Campina Grande, mas sempre ia em uma pessoa visitar ele. Mas depois disso aí eu passei a conhecer, eu conheci aqui em Campina Grande um aluno do Mestre No. Ele morava em Salvador, mas tinha família aqui em Campina Grande e sempre vinha visitar os familiares. E é capoeirista, aluno do Mestre No. Aí Boa. foi visitar, né? Quando eu cheguei em Campina Grande, já comecei na condições de instrutor fazer um trabalho com capoeira, sem compromisso e tal. E nessa Uhum. ocasião eu conheço o aluno do Mestre No, que era o José Bento. Aí ele Certo. começou a falar, me falando do Mestre No e tal, e eu fiquei curioso para conhecer o Mestre No. E aí a gente marcou uma viagem para Maceió, e nessa viagem eu conheci, por coincidência, quando a gente desceu na rodoviária de Maceió, estava chegando um ônibus de Salvador que estava vindo para um evento de capoeira do pessoal do Mestre Ventania, do grupo Raça. E o mestre Nô Boa. estava vindo para esse evento. Aí quando a gente viu aquele povo, ele falou, meu mestre está ali. Aí ele me chamou, a gente foi lá, ele me apresentou o mestre, e a gente foi participar desse evento também.
E na ocasião, eu conversando com o mestre No, ele me convida para ir a Salvador, conhecer o trabalho. Na época era o grupo Palmares da Bahia. Uhum. Isso já em Ainda é. 86. É. Ainda é esse Aí grupo eu ainda. vou, no mesmo ano de 86, eu vou a Salvador, eu conheço o mestre No, o trabalho, a capoeira do mestre No, e passo. E ali eu já entro num acordo de fazer parte do grupo Angola, na ocasião, hoje é Angola Palmares, mas na época era Angola Palmares da Palmares. Bahia. E Isso. aí eu passo a ser aluno do mestre No, e daí começa toda a minha trajetória de aluno até chegar à mestria. O mestre No que me deu toda a condição, O senhor, o senhor é capoeira Angola, né? a mestria e chegar Ô, mestre. assim por cima, entendeu? Boa. Porque a história. Ô, mestre, eu estou vendo aqui um comentário aqui pedindo para o senhor centralizar mais o seu telefone para baixo. Isso. Ótimo. Tá? Porque a luz que está acima do senhor está clareando. Aí tá ótimo. Aí tá bom. Aí fica bom. Né? O mestre Sabiá teve passagem antes do mestre No pelo mestre do Vale e muitos anos atrás. Né? O senhor também teve passagem pelo mestre do Vale aqui de Pernambuco, mestre? Não, não, o mestre do Vale, eu conheci o mestre do Vale já aqui em Campina Grande, numa das vidas dele aqui. Mas eu não tive nenhuma passagem pelo, só um amigo, só uma pessoa que me deu, que a gente fizemos uma amizade. Eu estive aí em Certo. Recife, naquela época do mestre Teté, e teve uma ocasião que o do Vale veio aqui com o Barrão, com Uhum. o irmão do mestre Coloral, eu estou esquecido agora o nome dele, que foi para Muzenza, acho que tem apelido de Buda, né? Muzenza. Aí o Isso. Coloral, o mestre do Vale passou aqui para Campina Grande, ficou na minha casa, ele, o mestre Barrão, mas só uma amizade, só uma parceria Só até amizade hoje. mesmo, né? Não, não Em chegou outra a... ocasião, eu estive em Recife, encontrei com ele, a gente conversou e ficou sempre assim, se falando, mas não tive nenhuma passagem por ele, não. Só o mestre paulista, inicialmente o instrutor Pé de Ferro, o paulista e Uhum. termino com o mestre No até hoje. Apesar que hoje eu não faço parte do grupo Angola Palmares, em 2000 eu me desliguei da associação e dei continuidade ao meu trabalho, que já era o nome Badauê, Associação Cultural Capoeira Badauê. E daí por diante. Certo. E o senhor trabalha com Angola, né? Com a capoeira Angola, né? Isso, a Capoeira Angola. A Capoeira Angola na linhagem do Mestre No. A Do nossa mestre No. linhagem não é a linhagem de Capoeira Angola, por exemplo, do Mestre Pastinha. A gente, o Mestre No, Entendi. ali da Cidade Baixa, da periferia de Salvador, de Massaranduba, Bonfim, Itapagi, Certo. Ribeira, é daquela região ali. Então, eu Mas o sigo essa linha. estilo, mas o estilo da capoeira é a mesma da de Pastinha, né? É o mesmo, A é o capoeira Angola, mas mesmo a linhagem é diferente, como você sabe que aliado existe diferente. essa divisão dentro da capoeira, né? A capoeira Angola. Porque naquela Uhum. época, já naquele tempo, os mestres, cada um tinha a sua linha de capoeira. O mestre Pastinha, que a gente sabe que se destacou bem na capoeira por organizar, ajudou a organizar Organizar. durante a capoeira Angola e abriu, quando ele vem tomar conta da capoeira Angola, ele vem justamente no Pelourinho, né, abrir sua academia. Então, teve a oportunidade de fazer um trabalho, eu acredito, e se destacou no mundo da capoeira. É No mundo tanto da que hoje, capoeira, quando a né? gente fala de capoeira Angola, vem logo na mente o mestre ou Pastinha ou Bimba. E a gente sabe É que, verdade. com todo respeito a todos os dois, que merece o mérito dele, mas a gente sabe que tem Uhum. vários outros mestres. E o meu mestre vem Sabemos, dessa linhagem sabemos, de outros mestres. sabemos que existia também capoeirista, né? Temos esse conceito com nós que o mestre Pastinha criou a capoeira Angola e o mestre Bimba criou a capoeira regional, mas sabemos entre nós que já existia capoeira entre eles, né? A não ser ele, né? Eu já Inclusive, me eles digo assim, foram os principais protagonistas para absorver
e desenvolver a capoeiragem, né? Não podemos afirmar que o Pastinha ele criou a capoeira Angola, ele organizou, né? Só o Bimba que criou a capoeira regional. Agora, o Pastinha, ele organizou a capoeira Angola, ali, naquela ocasião. Aí ele foi primeiro a academia do Mestre Bimba, que era o Centro de Cultura Física Regional Baiana, e segundo, Uhum. a Pastinha vem abrir a sua academia também, que é o Centro Esportivo de Capoeira Angola, né? Aí Muito começa bom. a mídia cair em cima e a capoeira Legal, chegou legal, hoje graças a esses dois homens, né? Também deram sua legal. grande Eu contribuição. tô, eu tô aqui com o Wagner, né? Wagner Camundongo, capoeira. Boa noite, mestre Sabiá, tem todo o meu respeito. Gostaria, quando abrir as perguntas, de fazer algumas perguntas sobre o conselho, ok? Beleza, gente. Com certeza, a gente está aqui no começo, né? Numa fase, o mestre está se apresentando, né? Está contando aí um pouco da, da, da sua linhagem, do seu início da capoeiragem, né? Ele fez aí um resumo bem resumido mesmo e foi bem legal, né? Para a gente não perder muito tempo, né? Vamos dar início a algumas perguntas, né? Vou pedir para que o mestre ele inicie. Antes de mais nada, né? Eu queria saber do mestre como que foi a mestria dele no mundo da capoeiragem, qual foi o ano e como é que foi esse presente aí, né? Sim. Pois não, o sistema de graduação que a gente usa, que eu uso ainda hoje dentro da Associação Badauê, é o mesmo sistema do Mestre No, eu não mudei nada. Eu Uhum. apenas, tanto na prática, na parte de movimentos, como graduação. A gente segue o sistema da bandeira. Verde, verde, amarelo, amarelo e azul, e daí por diante. Ou seja, as cores de nossa graduação simbolizam as cores da bandeira, não é isso? É Muito bom. e eu sigo ainda, eu e o mestre Nos, a gente segue a sequência do primeiro sistema de graduação. E aí Boa. existe aí as cores, dentro dessas mesmas cores, mas a sequência das graduações é diferente. O senhor foi Eu, titulado mestre com ele mesmo, com o mestre No? oi? O senhor foi titulado mestre com ele mesmo, com o mestre No? Sim, com mestre No. Minha primeira graduação de mestre, porque a gente tem as três graduações, branco e Uhum. verde, branco e amarelo, branco e azul, e chega a última graduação de mestre. Eu recebi minha primeira graduação de mestre em 91, que é o cordel branco e verde. A gente chama cordel, outro chama corda, outro chama cordão, né? No caso, cordel. É isso. E Isso. em 92, em 91, a gente fui graduado mestre, porque você se gradua e depois vem a formatura, né? A O formatura é senhor, quando chega o cordel branco, o último cordel. Eu fui graduado cordel branco em 2013. O mestre Nô me entregou o cordel, aliás, o diploma de formatura. E o cordel, se quiser usar, usa, se não quiser, não usa uhum, mais. isso, exatamente. Porque a gente Eu o cordel branco. percebi que depois de 10 anos, né, praticamente, né, 10 anos de capoeira, o senhor foi titulado mestre, né, a primeira fase de mestre, né, do grupo Palmares, Bahia, né? Isso, isso. Com 10 anos de capoeira, o senhor já foi titulado mestre. Isso. Explica a nós como é que funciona o tempo, né? Porque assim, a gente sabe que na capoeira, né, para ser mestre, tem que ter um certo tempo de capoeira e tal, tem que passar por todo um processo. Com certeza o senhor passou por todos esses processos, mas pelo tempo que o senhor começou capoeira para 91, esse tempozinho aí que eu queria entender como É. que funciona, né? De 82 a 91. Assim, naquela ocasião, não só o mestre No, mas muitos mestres, eles observavam muito assim a questão do trabalho, né? Então, você está na condições de contramestre. E o que é que você está fazendo pela capoeira?
Qual é o verdade. seu trabalho? Você já tem aluno, você tem um trabalho? Então, eu, naquela ocasião, eu já tinha um trabalho aqui em Campina Grande e já tinha aluno aí, bastantes alunos, então, e o trabalho conta, certo? E a Com avaliação certeza. que o mestre fez, eu acredito que foi levando em consideração o trabalho, o número de alunos que eu tinha alunos já graduados a condição de instrutor, de aluno formado. E aí a gente vem a primeira graduação, de acordo com o trabalho, né? Porque não pode, Uhum, o cara não pode ser mestre se ele não tem trabalho, não tem um projeto, não faz nada. Isso até hoje prevalece. Então, verdade. naquela ocasião, eu comecei a fazer o trabalho aqui em Campina Grande. Eu fundei a Associação Cultural Capoeira Badauê desde 85. Aqui em Campina Grande, eu sou um dos pioneiros da capoeira. Na Então, em capoeiragem, né? 85, em 90, por exemplo, nesse período, eu já tinha aluno, já dava aula na escola. Eu sou um dos primeiros a dar aula na escola particular, aqui em Campina Grande, na escola pública, em academia e na comunidade, né? Então já tinha esse trabalho. O mestre Novo veio aqui em 88 participar, trazer a técnica da Palmares, no ano de 88, já graduou os alunos, né? E aí eu acredito que a resposta disso aí, Muito bom. nesse período, é o trabalho, né? Interessante, O mestre. trabalho. Muito bom. Hoje a Eu gente tô, continua com essa visão, não pode graduar você mestre se você não tem trabalho, não tem. tem que ter trabalho, principalmente Então, discípulo, foi em né? cima disso Alunos, aí. né? Então, vem de Sabemos que hoje em 2000, dia, né? contar Sabemos assim, que hoje de 91 até 2013, para poder fazer a formatura, a última forma máxima da capoeira, que aí é a ficou mais 10 anos, né, para pegar o outro estágio de mestria, né? Patrícia. Entendi. Muito bom, mestre. Muito obrigado. Ó, eu tô com um comentário aqui, acredito que é uma contra-resposta aqui do Paulo Capoeira, né, que falou sobre a sua passagem pelo Mestre do Vale. Ele fala aqui, eu lembro na época, mestre Sabiá, quando o senhor procurou o Mestre do Vale para ter o intercâmbio com o mestre participando dos seus trabalhos. Aí ele fala mais aqui abaixo, só um cumprimento. O Mestre do Vale lhe deu uma grande força e eu não esqueci. Sem dúvida, né? O senhor acabou de informar aí, né, que conheceu o Mestre do Vale e tal, que teve uma passagem por ele por amizade. Não foi trabalho e o senhor não pegou aula com o Mestre do Vale, foi amizade, né? O Só Vale para deixar claro. ficou aqui veio para Campina Grande, ficou na minha casa, ele, o mestre Barrão e outro. E Uhum. sempre quando eu tinha aqui, se realizava o São João, período do mês de junho, maior São João, o mestre do Vale ainda veio aqui umas 2 vezes ou 3. E a gente tem uma parceria. Assim como tem também com o mestre Barrão, que até hoje ele não nega isso. Ele sabe. Ele, quando veio aqui na minha casa, ele ficou comigo. Mas para Boa. ser aluno dele mesmo, entendeu? Entendi. Eu costumo aqui, mestre, sempre fazer, conversar com a pessoa que eu estou fazendo entrevista e também se interar, fazer um intercâmbio com as pessoas que estão aí também online, respondendo e fazendo as perguntas que eles fazem, né? Eu costumo sempre trabalhar em três, né? Na verdade, né? Eu não deixo as pessoas só fazendo pergunta e a gente sem responder. Então, por isso que eu estou fazendo essas perguntas, né? Estou traduzindo para o senhor responder para ele, ok? Ok, não tem problema. Mestre Sabiá, que é Fabrícia, né? Fabrícia Moreira Souza, mestre Sabiá, o primeiro mestre da Paraíba. Boa observação dessa amiga aqui, e está informando que o senhor é o primeiro mestre da Paraíba. Se eu não estou enganado, teve uma live essa semana com o mestre Zumbi Bahia, né? Que estava lá no cartaz, que ele é o pioneiro da capoeira da Paraíba. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão aí, né? Se realmente eu não estou desmerecendo a palavra do mestre lá, mas como eu estou vendo contrariações aqui, eu gostaria que o senhor falasse aí mais ou menos como que foi, como que é mais ou menos, se é realmente Paraíba ou se é Natal, né? Para me tirar essa dúvida. É, exatamente. Eu não falo muito assim do mestre Zubim Bahia, porque
eu iniciei a capoeira em 82. Zumbi Bahia chegou aqui na Paraíba em 77, acredito que por aí 77 ou 78, e Uhum. em 79 ele já vai para morar em Recife. Entendi. Então, naquela ocasião, quando eu cheguei na capoeira, eu iniciei na capoeira, Zumbi Bahia já não estava mais morando aqui na Paraíba. Eu Entendi. conheci Mas o ele Zumbi teve Bahia, passagem lá, né? eu conheci o mestre Zumbi Bahia através do instrutor Pé de Ferro. Porque mesmo ele já, quando ele já morava em Recife, ele sempre vinha aqui em alguns finais de semana. E como o Pé de Ferro morava na torre, uma vez eu encontrei Zumbi Bahia na casa Uhum. do Pé de Ferro. E ele, o Pé de Ferro me apresentou a ele. Mas assim, a gente era Sem tudo dúvida. Sem criança, dúvida. praticamente, não tinha noção nenhuma. Ele me apresentou como um Claro. aluno, um menino aí, entendeu? E eu fui, conversei, conheci ele, apertou a mão. E só Entendi. Então, praticamente o senhor é da linhagem do mestre Zumbi Bahia também, né? Porque como porque o senhor aprendeu o Pé de Ferro capoeira era com o pé aluno de do Zumbi ferro, né? Bahia. Aluno E, dele. o pé de ferro é aluno do Zumbi Bahia, exatamente. E aí o Pé de Ferro me Bom, levou para o Paulista, que o Paulista quando o Paulista chegou aqui na Paraíba, o Zumbi já estava. E ele, através de um aluno, de um amigo do Paulista, que era o professor de Educação Física, o João Batista, ele faz esse intercâmbio entre o Zumbi Bahia e o Paulista, e os dois legal, começam a trabalhar juntos, fazer essa parceria, divulgar a capoeira no estado da Paraíba. Então, legal. a gente quando fala assim o primeiro mestre, assim, não foi o primeiro mestre graduado, porque quando eu fui graduado, nesse ano que eu te falei, em 91, em Salvador, Uhum. naquela ocasião, um dos mestres aqui da Paraíba hoje, que é o mestre Naldinho, ele, eu apresentei ele ao mestre Nô bem antes, e ele passa a fazer parte do grupo Palmares, e no dia que o mestre Nô me graduou, a primeira graduação de mestre, graduou ele também, entendeu? Agora, assim, Certo. é, isso tem que ser dito, tem que ser, não Claro, foi com o primeiro. certeza, com certeza. Eu Agora, mesmo, eu não eu ainda sabia, né? Eu tô sabendo sou aluno, agora. eu Tô sou aqui sabendo na agora. Paraíba o aluno mais antigo do Mestre Nu, aluno graduado, formado Mestre Nu, de Mestre Nu, corda branca, aqui na Paraíba sou eu. Entendeu? Muito Agora, bom. É bastante interessante saber essa história aí. Tá? É bom saber que essa passagem que o senhor fez, é, tudo dá no mesmo caminho, né? Tudo dá no mesmo caminho. A capoeira ela é extensa, mas ao mesmo momento ela é curta, ela é pequena, nesse nível aí de conhecimento de linhagem, né? Sempre dá no mesmo conteúdo. Eu tô com uma pergunta aqui. Pode falar, mestre. Pode mesmo falar. assim, a gente não pode, porque assim, o pessoal aqui no nosso estado, quando fala da capoeira da Paraíba, se resume Campina Grande e João Pessoa. Uhum. Mas em 88 eu organizei o primeiro batizado de capoeira que eu divulguei na mídia, falada, escrita, como o primeiro batizado de capoeira na Paraíba e ninguém se pronunciou em nada. Então, foi o primeiro, considera-se oficialmente o primeiro, em 88. Legal. Nesse período, nesse evento, aliás, vieram alguns mestres de capoeira que moravam no sertão, aqui da Paraíba, e vieram participar desse primeiro batizado. Então, isso quer Muito bom. dizer que já existia outros mestres no sertão da Paraíba, em outros Verdade. lugares. Então, quando a gente fala assim, é complicado falar assim, a capoeira da Paraíba, porque a Paraíba não é só João Pessoa e Campina É Grande. muito extensa, né? Então, não pode dizer que se resumir só a Campina Grande e João Pessoa. Com Então já certeza. existia Gente, capoeira no sertão, que era o mestre lá do sertão, que era o policial, que era o mestre Truvão, que foi assim, trovão, né? Truvão foi um dos caras que era policial e foi transferido daqui da Polícia Militar para o sertão, e lá ele começou a fazer um trabalho de capoeira lá. E Muito ele bom. veio participar do meu evento em 88. Inclusive, ele ficou chateado porque ele estava com calça de cor e o evento todo mundo tinha que estar de calça branca e ele Debatendo. não estava e queria participar e o mestre Nuno não proibiu e ele saiu chateado porque Eita. não participou do evento porque não estava com a calça branca e ficou
né? Então, já iniciou Isso. esse capoeirista, entendeu? É verdade. Mestre, eu estou com o Edivan Fernandes Fernandes. Se eu não estou enganado, é o mestre Edivan, ele está aqui, Edivan Fernandes Fernandes, né? Ele está fazendo aqui uma pergunta, mas hoje, mestre Sabiá, o senhor graduaria uma pessoa com 10 anos de capoeira só por conta do seu trabalho? Sim, eu não sei, não sei. É, eu acredito que não. Eu É, porque, acredito que até porque, né, mestre, o os tempo tempos de mudou, hoje né? As mudou, coisas né? mudou. A cabeça dos mestres mudou, tá entendendo? Então, mesmo que eu tenho um aluno que está comigo aí há 25 anos, ainda está na condição de professor, de Uhum. contramestre. Está comigo há 25 anos, entendeu? É Então, verdade. é Realmente a capoeira complicado, ela é não é, ela complicado o mudou pessoal vários nos contextos, dias de né? hoje fazer isso. Até porque o pessoal hoje não quer dar aula de capoeira, né? Hoje em Para dia se não avaliar fazendo um, trabalho um que deve fazer capoeirista hoje aqui. em dia, não é só preciso saber jogar capoeira. Tem outros termos também, né? Outros termos técnicos para se É, poder estar avaliando, né? Eu vou aqui, mestre, fazer uma última pergunta ao senhor. Eu peço desculpa, rapaziada, aí pelo tempo, que é muito curto, né? A gente só tem 1 hora e já se passou-se aqui meia hora já de perguntas e respostas. E vamos entrar na questão do título, que é o Conselho de Mestre da Paraíba. Ok, mestre? Eu vou fazer aqui uma última questão aqui do Wagner Comundongo. Gostaria de saber o que o Conselho está fazendo em prol da capoeira da Paraíba na parte prática, se vem realizando eventos e qual é a visão do Conselho para agora, nesse momento, na pandemia. Muito boa, acho que interligou, né, o início do assunto com essa pergunta. Muito bom, parabéns aí. pois bem, o conselho, a gente, na realidade, nós ainda não temos ação. Eu vou falar primeiro, antes de chegar na pandemia. Se, O isso, conselho mestre. Eu foi, gostaria que o senhor iniciasse assim, como que iniciou, né? é, Iniciou esse conselho de mestre para o senhor ia ficar à vontade aí, viu? Só para o tá pessoal certo. entender aí. Veja bem, essa ideia do conselho de mestre, a gente iniciou aqui desde 2009. Desde 2009. E a gente vem com muita resistência por parte dos capoeiristas, né, de ainda não entender a ideia do conselho, de ter uma participação efetiva, inclusive dos mestres do nosso estado, entendeu? Então, a ideia do conselho inicialmente seria de os mestres, de reunir os mestres do nosso estado para que juntos nós pudéssemos organizar, discutir os rumos da capoeira no nosso estado, né? Então, a gente veio quase todos os meses fazendo uma reunião, se organizando, se planejando, para Uhum. botar em prática todas as nossas ideias. E com muitas dificuldades. Só agora, em 2016, com tantas essas batalhas, a gente conseguiu registrar o Conselho de Mestres oficialmente. Então, a ideia do Conselho inicialmente é dos mestres do Estado da Paraíba estar próximo um do outro, um coletivo dos mestres, onde a gente pudesse se um ajudar o outro. Conselho de mestres, os mestres cuidar dos mestres, né? E Então, lógico, cuidar da capoeira. esse é o principal objetivo de ser criado o Conselho de Mestre. É para os mestres si próprios, um ajudar o outro, no caso, né? Esse é o E a principal, mas união teria outros, claro, em pró a capoeira, né? seria o quê? A união dos mestres. Tendo em vista que o mestre na capoeira é soberano. A graduação maior na capoeira é o mestre, a graduação de mestre. Então, a gente, com essa ideia dessa união dos mestres, a gente poder
discutir os rumos da capoeira em nosso estado. E Mestre, levando em consideração que o Certo, Conselho de Mestres não é um órgão fiscalizador da capoeira, ele não tem esse poder de fiscalizar, e sim entendi. de orientar. O Conselho de Mestres ele tem essa função, essa finalidade. O conselho de mestre que o senhor fala em aconselhar seria em algumas situações que os mestres teriam visualizando no meio de professores, contramestres e alunos, e os mestres acham que estão fazendo errado. Os mestres vão lá, né, fazem a reunião, cita aquela situação e vão lá aconselhar aquele ato. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Mas a gente só pode, a gente para fazer isso, tem que existir a união do mestre, a parceria do mestre. Dos E mestres. aí, e outra Quantos coisa, mestres mais ou menos já tem já nesse conselho? a gente tem em média 28 mestres. 28 Certo. Num mestres. total, o senhor tem mais ou menos num total na Paraíba quantos mestres existem? Eu não sei, eu acredito que aproximadamente aí 40, uns Certo. 40 a 45 mestres. Mas Certo. não são E o todos que fato, participam do conselho. certo. O fato desses outros mestres aí não participarem do conselho é por conta de quê? Por conta de conceitos diferentes, né? Ou por grupo, por bandeira, ou são vários assuntos? Ainda não escutei os mestres Uhum. falar que não tem interesse de participar. Eles alegam porque a maioria, alguns desses mestres, eles não trabalham diretamente com a capoeira. Então, cada um tem seus trabalhos. Tem um é policial, o outro é isso. Eles têm outra função fora a parte Ainda do. não teve tempo para o senhor chegar e comunicar a todos os mestres ainda do Estado, né? Não, eu acredito que Eu acredito que já saibam, né? todos eles já sabem da existência do Uhum. conselho. Por conta Acredito de que a agendas maioria que não pessoais é que teve. não teve ainda o momento certo, né? Ou então eles alegam que não tem disponibilidade de participar do Entendi. conselho, por conta de Entendi. outros Então aí, trabalhos. mestre, fica aí essa lacunas para o senhor, no momento, falar aí a esses mestres que ainda não se prontificaram, né? A esses mestres que acham que tem que ser da forma que ele pensa. Queria que o senhor falasse aí para essas pessoas, para esses mestres, o lado, o objetivo do Conselho de Mestres da Paraíba. Fica à vontade, viu? Pois é, o objetivo do Conselho de Mestres seria a representatividade da capoeira, porque qual a graduação maior na capoeira? É os mestres. Quem gradua os alunos é os mestres. Teria que ter mais ou menos um controle, né, geral. É mais Quem ou que menos gradua essa outro a mestre? intenção, né? Quem gradua outro mestre? É os mestres. Então, nós precisamos ter uma representatividade da capoeira, para representar a nossa capoeira perante a sociedade. Alguns praticantes não aceitam o conselho de mestre e falam: o conselho não me representa, o conselho não me Uhum, representa. O conselho só representa os seus associados. O mestre que está dentro do conselho, os seus alunos já estão contemplados, já são contemplados. entendi. Agora, não é obrigado os mestres, todos os mestres do Estado, fazer parte do conselho. Seria bom que eles estivessem conosco para a gente construir melhor e poder Verdade. trabalhar em cima o que, é que a gente pode fazer pela capoeira. Manter, né? Mas Verdade. o pessoal não tem essa ideia, sabe? Então, assim, É verdade, é também complicado. não é proibido que se crie outras instituições de capoeira, tipo federação, coletivo, né, Uhum, liga, qualquer coisa que queira se criar, que os capoeiristas queiram criar, não tem problema. Isso pode ser criado, se fortalecer e manter uma parceria com o sim, sim, conselho. O conselho é não vem verdade. para proibir, não vem para criticar, não vem para graduar ninguém. O conselho quer trabalhar em prol da capoeira, junto com os capoeiristas, os mestres e todos os praticantes. Mestre, uma pergunta.
Sabemos que em todos os estados, até mundial já, acontece dessa coisa de mestre estar facilitando cordas para os seus graduados, né? Até mestres que dá a titularidade a outro mestre, né? Em curto tempo de vida pela capoeira. A gente sabe que, eu gostaria de saber se na Paraíba existe também esse tipo de envolvimento, né? E o Conselho de Mestre da Paraíba, o que é que ela pode ajudar em relação a esse tipo de atitude? O conselho de mestre, os mestres, nós que fazemos o conselho, a gente fica até um pouco triste quando acontece isso, porque a gente espera ou esperava que tivesse uma comunicação conosco, né? Com este conselho, com os mestres da Uhum, Paraíba. Mas a gente sabe que os mestres que não são que não fazem parte do conselho, eles graduam os outros alunos que não são alunos dele. Muitas vezes vem de outro estado e gradua alunos que também não são alunos dele, mas o conselho não pode interferir nisso. Como eu te falei, o conselho ele não é um órgão fiscalizador. O entendi. conselho vai ver tudo isso, mas ele não tem o poder de proibir essas graduações, entendeu como é que é? Se o cara foi graduado mestre e a comunidade capoeira não aceita ele como mestre, aí vai ficar difícil para ele. Não é o conselho que vai apadrinhar, que vai dizer, não, o cara foi graduado, a gente vai chamar ele, vai conversar com ele, vai orientar ele, vai explicar para ele a situação orientar ele. Orientar para dar tempo para ver se ele consegue atingir futuramente esse grau de mestria, essa cadeira do mestre que ele assumiu. Mas o Conselho de Mestre não pode ser contra essas graduações. Isso existe na Paraíba, Entendi. em vários lugares, em vários outros estados, em outros países, os mestres graduando. É um comércio, né, da graduação. Isso não existe só na Paraíba. Infelizmente, o Conselho não pode fazer nada com isso, contra isso. Até porque o Conselho de Mestre não tem o poder jurídico, entendeu? Porque não é se falando assim da profissão da capoeira, a capoeira não foi Certo, entendo. reconhecida diante de lei, Eu acho muito leis triste esse tipo trabalhistas. de. Ele É não é um verdade. conselho para interferir nessa de leis trabalhistas, de dizer quem está habilitado e quem não está. O conselho não tem essa função. De dizer, ó, você não tem habilidade, não pode. Assim como existe o conselho dos médicos, conselho dos professores, entendeu? Entendi. A função do conselho é outra, no momento. Eu No espero momento, que né? continue Mas o assim, senhor que acha não que vai cair, que poderia continue assim, futuramente. porque a capoeira é cultural, a capoeira é livre. O que a gente pode fazer é É, chamar os capoeiristas e conversar com eles, orientar eles. entendo, Mas a entendo. gente não pode proibir. Veja, eu estou com uma pergunta aqui do Wagner Comundongo. Uma pergunta um pouco polêmica, né? Eu acredito, não sei na visão do mestre. Para dar conselho, precisaria antes representar os capoeiristas. O conselho não representa nem 30% os capoeiristas do Estado. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? É uma opinião, é um comentário do próprio, né? Assim, aí eu volto à minha fala, que é o seguinte: o conselho não representa porque eles não querem fazer parte do conselho. Os mestres, eles não fazem parte do conselho. Então, o conselho só representa quem está ligado ao conselho, associado ao conselho, entendeu? E aqueles que estão ainda na condições de professor, de contramestre, esperar chegar o tempo dele para Hum. fazer parte do conselho de mestre, porque é um conselho de mestre. E Sim, sim. 100% dos capoeiristas em nosso estado não são mestres, são capoeiristas do contexto geral. São Sim, sim. professores. Agora, sem sombra de dúvida, o mestre desses graduados, com certeza tem todo o amparo aí do grupo, né? Do grupo, do graduado, né?
com certeza, né? E Aí para você tem que chegar a entrar do fazer parte diretamente, tem que esperar o seu tempo a ser mestre para poder fazer parte do conselho. exatamente. Agora, se ele é daqui, mora aqui, ele, por exemplo, é professor, o mestre dele está no conselho, então ele já é representado pelo mestre dele. Entendeu? Agora, isso que eu te falei, que a gente tem aí uma média de, vamos dizer, 40, 50 mestres no estado da Paraíba, a gente tem 28 dentro do conselho. Então já tem É mais de 50. verdade, é uma observação bastante importante que o mestre está falando aí, dentro dessa opinião do amigo aí. O amigo diz que 30% dos capoeiristas é da Paraíba, mas não é os capoeiristas, é os mestres. O mestre está acabando de informar que se tem 28 mestres no estado, e num total tem mais ou menos 40 mestres, então passou de 50%, né? Então é um volume bastante razoável e louvável, né? Justo, né? Isso. Eu acho que não bate muito com esse contexto que eu acho que o amigo entendeu agora o porquê que o mestre informou isso agora, né? Eu estou com o Edivan aqui ainda. O conselho está se fortalecendo. Uma sugestão dele, né? O conselho está se fortalecendo. Ainda não temos uma sede, mas estamos correndo atrás do conselho, correndo atrás. O conselho teve uma ação na pandemia Isso. e pouco mais estamos no caminho e enfrentamos ainda algumas resistências. É isso aí, o objetivo e a tendência é melhorar, né? Eu acredito que essa parada aí da pandemia piorou um pouquinho, né? Mas o objetivo ainda corre, né, mestre? Pois é, exatamente. O Conselho de Mestres se reuniu em nossa reunião e a gente planejou e fazer alguns ofícios solicitando algumas ajuda, algumas cestas básicas para alguns capoeiristas que nesse momento de pandemia vem passando dificuldade. E aí nós conseguimos, através de ofícios, com, com junto à Secretaria de Assistência Social, o IFAM, conseguimos ajudar cestas básicas para alguns capoeiristas, né? Uhum. Esses mestres e outros capoeiristas que não estão dentro do conselho também foram contemplados com isso aí. Lógico que cada um está correndo atrás, através de suas instituições, todo mundo com o mesmo objetivo, de Beleza, trabalhar em com prol do certeza, outro. Então, se com o certeza. grupo tal conseguiu benefício para os capoeiristas, é o mesmo caminho que o Conselho também está fazendo. A gente não está no momento de discutir quem É fez mais, verdade. quem está fazendo mais. A gente está no momento de ajudar a quem está precisando, entendeu? Então, o Conselho de Mestres continua é, fazendo ofício, solicitando, participando das reuniões dos fóruns, da cultura, né, que é assistência para cultura, do pessoal que trabalha com a cultura, em vários segmentos. O Conselho está também trabalhando em cima Muito disso bom, aí. mestre. Muito bom, muito Pessoas, bom. representantes de outros grupos, de outros movimentos também estão trabalhando. Então, é o momento de todo mundo dar as mãos. E Se eu quero reunir, é verdade. deixar você falar, dizer, o Conselho de Mestres não foi criado para medir força com outras instituições. Ao contrário, Uhum. de ter uma condições de manter uma parceria. Verdade, Entendeu? verdade. Não Muito está bom. medindo queda de braço, quem é que está fazendo, quem é que não está fazendo. Se o grupo tal, se fulano, ciclano está fazendo, beleza, porque teve oportunidade, está fazendo. Nós estamos lutando. O intuito geral é ajudar, é contribuir, juntar mais essa família capoeira, né, mestre? E isso, o intuito da empresa é Eu tô com manter um uma contramestre parceria. lagartixa. Eu tô com um Sim. contramestre lagartixa aqui da Paraíba. Queria saber se o Conselho de Mestre representa os contramestres que não tem mestre na Paraíba, mas que careça a bandeira do grupo do seu mestre na Paraíba, se o Conselho representa estes. Não, eu não sei se ele está perguntando assim, se ele mora no estado e tem um mestre de outro estado, né? Isso, exato. Eu acho que mais ou menos isso aí. Ele mora no estado, porém ele não tem mestre no estado, né? Eu acredito que a bandeira dele seja de outro estado.
É isso que eu estou entendendo também. Mas o Exatamente. Conselho de Mestres, se ele tem algum envolvimento, se ele ampara esses contramestres, ou, ou Olha, não. a gente sabe que aqui no nosso estado a gente tem vários aí professores, contramestres, que têm os seus mestres em outro estado. E muitas das vezes são os mestres que são reconhecidos, são os mestres que têm nome, têm história na capoeira e têm seus trabalhos aqui. De maneira alguma, a gente, através do conselho, irá excluir esses professores, contramestres, que têm os seus mestres em outro estado. Ao contrário, seria importante que a gente pudesse manter até uma parceria com esses mestres, explicar para ele a Isso. situação, explicar para ele qual a finalidade do conselho, dizer a ele que o trabalho dele aqui na Paraíba é bem visto, é reconhecido pelo Conselho de Mestres. Isso é uma ideia que está na cabeça de cada um, mas eles nunca tentou procurar saber se realmente como é que o Conselho de Mestres vê esse pessoal. Não, em uma de nossas reuniões, a gente até pensou de enviar uma carta para os mestres que estão em outro estado, falando para Uhum. eles do conselho no nosso estado, o objetivo do conselho e dizendo que sabe da importância do trabalho dele aqui no nosso estado. De maneira alguma, a gente quer excluir os trabalhos de outros mestres aqui. É até importante que eles saibam que a gente está se organizando e que a gente está se preparando para dar o suporte maior a todos os capoeiristas do nosso estado, entendeu? Mestre, eu estou com o Bill Capoeira Mil, né? Ele está fazendo uma pergunta muito importante, faz tempo que ele fez essa pergunta. Quais as ações de políticas públicas feitas pelo Conselho, né? Ele quer que o senhor explique aí o envolvimento do Conselho de Mestres da Paraíba em relação a algumas ações de políticas públicas, né? Feito pelo Conselho, se fez ou não, né? Ou se faz. Porque essa é uma questão que não só o Conselho, mas várias outras instituições, capoeiristicamente falando, no país, vêm nessa luta de conseguir políticas públicas para a capoeira, que é Uhum. manter parceria com a universidade, com o governo do Estado, com os secretários enfim, de educação, de cultura, para que possa viabilizar formas que venham beneficiar os profissionais da capoeira. Por exemplo, capoeira na escola, capoeira nas universidades. Política pública que eu penso é essa, que a gente possa trabalhar, manter parceria Unidos, com né? outras instituições, tipo o IFAM, o projeto de salvaguarda, né, Sim, do sim, do ofício dos sem mestres. dúvida. A gente vem nessa luta, todo mundo está nessa luta. A gente tem muitas ideias de políticas públicas, mas até agora não ainda foi fechado, porque isso não depende só do Conselho, isso é um movimento político. É Veja um só, movimento mestre. O senhor sabe, é ciente que em Pernambuco, né, existe o Conselho de Mestres daqui de Pernambuco. O senhor conhece o mestre Danoninho? Não, eu não conheço, eu já ouvi falar, mas pessoalmente eu não Certo. conheço. O mestre Danoninho é o organizador, né, dentro dessa bancada aqui de Pernambuco, que está organizando também um Conselho de Mestres que também não está definido, né, não está em 100%, está o mesmo processo que os senhores têm aí no Estado, né, dentro de algumas objetivos deles daqui também. Sendo assim, como o senhor acabou de falar, os senhores têm essa pretensão de fazer esse intercâmbio com a Paraíba, Pernambuco, ou até outros estados, em relação a conselhos de mestre, porque a pergunta do contramestre Lagartixa, né, aí, está mais ou menos relacionado a isso, né? Como É. ele tem um mestre que é de outro estado, né? E o senhor acabou de falar que pretende também entrar em contato com outros estados. Vai ser possível, depois da pandemia, isso acontecer? Isso, nós estamos planejando isso aí. Inclusive, amanhã, dia 5 nós vamos ter uma reunião com o Conselho de Mestres do Rio Grande do Norte, onde nós iremos planejar, trocar Muito bom. ideias de como funciona o Conselho no Rio Grande do Norte, a gente poder falar do nosso Conselho daqui para lá, e
de lá para cá, trocar essas experiências, sabe? Dos estados. Inicialmente, a gente está fazendo isso aí com o Rio Grande do Norte. Depois a Muito gente bom, está mestre. indo puxar Parabéns. para Sergipe, porque a gente sabe que tem um conceito de mestre em Sergipe, em Pernambuco, alguns É, pontos Diário do que Capoeira, estão ele na tem construção. pretensão de fazer também essas entrevistas com esses líderes de conselhos de mestre de cada estado, né? Então, seria bom, né, cada um vir aqui para poder esclarecer, poder falar como que funciona, né, mestre? Isso. O mestre do É, Vale se encontra aqui, viu? Eu queria dar meu, boa noite aí ao mestre do Vale, tá dando um abraço aí ao mestre Sabiá saudações, também, ok? saudações do Monte do Vale. E eu queria dizer que está sendo impossível, né, eu acompanhar as perguntas e comentários aqui, né, devido à audiência que está tendo aqui de tantas dúvidas, né, eu quero pedir desculpa aí por não ter o tempo necessário para estar acompanhando, né, mas aí qualquer coisa vá no meu privado, né, vá na página Diário do Capoeira, vá no YouTube, Diário do Capoeira, se inscreva, no privado do Contramestre Gavião, para a gente tirar todas as dúvidas em relação a esse assunto e até no privado também do Mestre Sabiá, que ele vai deixar depois aqui comigo na página, né? Beleza? Isso. E, mestre, eu queria que o senhor falasse aí o corpo, né? O corpo do Conselho de Mestre, né? Quem é quem, qual é a categoria de cada um, né? É, Como que é quantas pessoas são na bancada, na na diretoria diretoria, executiva, isso. isso, na diretoria a gente tem o coordenador geral, poderíamos dizer assim, o presidente, o vice-presidente, aí tem o secretário, o segundo secretário, né? Então, hoje, em 2016, a gente fizemos a eleição e eu fiquei como coordenador geral. Passou-se 3 anos, quando foi agora em 2020, nós fizemos uma eleição, uma convocação com os mestres para uma Uhum. nova diretoria. E ficou o mestre Cabedeiro, que ficou como coordenador geral, eu fiquei como o coordenador geral adjunto. A gente tem o mestre Neném, o secretário, Mestre e, Neném que vai estar sábado aqui com a gente, também no e, Diário do Capoeira, fazendo entrevista, viu? Muito bom vai é, ser. o secretário adjunto, e temos também o tesoureiro, né, que é também essa parte todinha, e temos também o apoio jurídico né, dessa parte jurídica, a gente tem nosso advogado, que é o Marco, que nos dá a assessoria jurídica. Então, Muito bom. a diretoria funciona dessa seguinte forma, né, são cinco funções dentro É isso da aí. diretoria. É uma base, né, para uma boa caminhada, né? Eu estou com o Bill Capoeira aqui novamente, né? Bill Capoeira aqui, ele tá dando aqui os parabéns ao mestre Sabiá e ao mesmo tempo fazendo uma crítica, né? Meu respeito e carinho ao grande mestre Sabiá. Porém, sobre o conselho, espero uma mudança começando pelo presidente. Bom, eu não sei, né, do que se trata, acho que vocês estão mais próximos aí um dos outros, deve saber o que é que acontece. Mas aí fica a questão para o mestre Sabiá, ok? Exato. Tá certo. Eu queria dizer assim o seguinte, eu sei que já está no final aí, nós não temos tempo, Uhum. eu Sim, sim, queria mestre, eu estou com 10 segundos, eu queria que o senhor terminasse aí a live aí, tá bom? eu gostaria